sou a Leila e gostaria de dar as boas-vindas a você que nos acompanha através da TV Rica ao primeiro programa voltado às questões da mulher. Para nós é um grande privilégio estar aqui e a minha expectativa, aquilo que está no meu coração, é que você seja abençoado através desse programa e que você possa se identificar com os temas que serão abordados nos programas, que irá ao ar semanalmente, e que Deus possa estar te abençoando. E fique atento, porque com certeza que tudo que está sendo gerado aqui chegará na sua vida. E eu estou aqui hoje com duas convidadas muito especiais. Uma é a Fabiana Bevilacqua, que ela é psicóloga, ela é casada, ela tem 2 filhas e também é proprietária do Amari Urban Spa, que é nesse lugar onde nós estamos, e ela tem sido uma pioneira, na região, com aquilo que Deus tem trazido ao seu coração, com este negócio. E estou aqui também com a Fanny. A Fanny é pastora, também atua na área da educação. Ela é pastora que cuida de casais também, casada, mãe do Guilherme. E nós temos muitas coisas para falar. E o tema que nós estaremos abordando hoje é a respeito de culpa, que é algo muito presente na vida das mulheres. A gente vê muitas mulheres que se sentem culpadas por muitas coisas do seu passado, coisas do seu cotidiano. Tem mulheres que se sentem culpadas quando trabalham fora e deixam seus filhos em casa. Tem mulheres que se sentem culpadas por ficarem em casa e abrir mão de uma carreira profissional. Tem mulheres que até mesmo se sentem culpadas por aquilo que come, A gente vê muitas pessoas que precisam de tratamento, questão de bulimia, que se alimentam, se sentem culpadas por comer aquilo e depois provocam um vômito. E são tantas as coisas na nossa vida. E eu vou começar já falando com a Fabiana Bevilacqua aqui, porque enquanto nós estávamos aqui nos bastidores conversando, ela trouxe algo muito interessante, que a culpa está muito relacionada com uma expectativa que nós temos em cima de algumas situações. Boa tarde, Fabi. Seja bem-vinda ao nosso programa. É uma honra muito grande hoje estar aqui, nesse primeiro programa, e uma responsabilidade também, falar de algo tão importante que é a mulher, algo que a gente possa acrescentar na vida das mulheres em geral, E o que você perguntou é muito importante. Muitas vezes nós nos sentimos culpadas porque criamos expectativas em relação a alguma coisa. Em ser uma super mulher, em ser uma super mãe, em dar conta de tudo que a gente tem que dar. E realmente, se a gente vai se organizando, a gente consegue dar conta. Mas o problema maior disso tudo é a culpa e a expectativa que a gente coloca muito acima em fazer milhões de coisas no dia a dia. Então, às vezes, eu não consigo entender quem eu sou de fato, qual é o meu papel, o que é importante para mim, qual é o meu propósito, e eu começo a agregar um monte de responsabilidades e começo a criar expectativas em relação a isso, em ser a melhor, em fazer da melhor forma possível, que isso é bacana, sim, mas sem o perfeccionismo, sem a culpa de achar que se eu não fiz daquele jeito que eu me programei para fazer, eu me sinto péssima, eu me sinto incapaz. E aí eu começo a olhar para mim de forma distorcida, Eu vou distorcendo a minha imagem, quem eu sou de verdade. Se sentindo frustrada, Se sentindo frustrada, exatamente. E essa é a grande questão. Não é fazer, não é não fazer com excelência, mas sim, devemos fazer com excelência, do melhor que nós podemos. Mas não nos colocarmos uma responsabilidade de ser perfeitas, porque é aí onde entra a culpa. E você sabe que atendendo muitas mulheres, que a gente conversa muito no dia a dia, as mulheres têm muita dificuldade em lidar com o erro. A mulher, ela se cobra muito o tempo inteiro. Então, a Bíblia diz que nós somos perfeitos, Paulo até fala assim, nós que somos perfeitos, e a perfeição tem a ver com você ser pleno, com você ser completo, completamente diferente de ser perfeccionista, O perfeccionismo, ele traz sobre nós uma opressão, um jugo que é incapaz da gente atingir, Então a gente sonha quando a gente vai ter filho, por exemplo, que nós vamos ser aquelas mães maravilhosas, que nós não vamos errar, que nós vamos sempre ter uma palavra de sabedoria para o nosso filho, que o nosso filho nunca vai fazer birra, Então e quando acontece qualquer uma dessas coisas, ao invés de a gente lidar isso com uma leveza, como algo que acontece, a gente se culpa. Então, se o seu filho faz uma birra, você se culpa. Onde eu, como mãe, estou falhando? E Fanny, eu queria perguntar para você, você é uma mulher que trabalha fora, como que foi para você? Porque a gente vê muitas mulheres que se sentem culpadas, às vezes quando tem filhos, de trabalhar fora,
e precisa deixar o filho de repente com um parente, deixa colocar numa escola. Como que foi isso para você? Num primeiro momento, eu parei de trabalhar. Mas eu voltei a trabalhar, então, quando o Guilherme já estava um pouco maior, eu voltei a trabalhar. E eu trabalhava e estudava à noite, eu saía de casa, o Guilherme estava dormindo, eu voltava para casa, o Guilherme estava dormindo. Enfim, depois de um período muito tempo em casa, ele sentiu essa diferença. E eu acredito que seja de fundo emocional, porque quando eu parei de fazer a faculdade para eu poder ver o meu filho, porque eu não via, ele melhorou. Né, nesse período que eu estava trabalhando e estudando, quando ele já estava mais ou menos com 5 anos, saiu umas cascas na cabeça dele. Aí eu falei, pronto, o que eu estou fazendo com o meu filho? Culpa, né? O que eu estou fazendo com o meu filho? Eu tenho que dar um jeito. Então, eu com o Ezequiel, a gente decidiu. Eu falei, então, tudo bem. Nesse primeiro período de transição, porque nós tínhamos acabado de voltar para Taubaté, então muitas mudanças para o Guilherme, que ainda era uma criança. Então, a gente resolveu o quê? Não, vamos, né, uma coisa por vez. E a gente foi lidando com isso. Né? Aí eu consegui ajeitar o meu horário, o Ezequiel ajeitou o horário dele e a gente conseguiu lidar com isso. Mas, poxa vida, eu tô deixando meu filho em casa. Né? E isso é pesado. E isso dói, pra mãe, né? Isso pesa. Né? Aí vem muitas vezes, como você disse, uma birra. Né? Gente, aonde que eu tô errando? Eu não ensino essa criança em casa. Ô, Fanny, e até uma cobrança, não sei se você sentia, você acha que tinha cobrança de outras pessoas também, pelo fato de você estudar, de você estar trabalhando fora? Ou você não passou por essa cobrança, tipo assim, nossa, mas ela teve filho e vai estudar, vai trabalhar? Você chegou a sentir isso? Eu passei, na verdade, dos dois lados. Né? Nossa, mas você tem um filho pequeno, para que fazer tudo isso? Né? Aí vem a cobrança do porquê você deixa o seu filho, né? Você não está vendo o seu filho, por que você deixa o seu filho? Aí quando eu resolvi então que eu ia parar, né, a faculdade naquele período para ele crescer mais um pouco, nossa, mas você está abandonando a sua carreira? E eu acho interessante, esses dias eu estava pensando, porque a culpa também está muito relacionada a uma questão cultural. A mulher, a gente vê a cultura que está sobre a mulher e nos tempos que nós estamos vivendo, criou-se sobre a mulher que a mulher tem que ser a mulher que trabalha fora, a mulher independente, a mulher bem-sucedida, a mulher que tem que estar sempre bonita, bem arrumada. E vão colocando tantas coisas sobre nós mulheres, né, que realmente, como eu disse, vai gerando esse peso. Mas eu acho que existe uma chave que a gente pode falar aqui, que nós mulheres somos criadas para ser ajudadoras. E como ajudadoras, nós temos potencial para desenvolver habilidade em qualquer área. Sim. Se a mulher precisa trabalhar fora, ela vai ter habilidade para trabalhar fora, para cuidar do seu filho, para cuidar do seu marido, para se cuidar. Porque isso é algo que o próprio Deus impartiu em nós, essa habilidade de sermos ajudadoras. Então nós temos essa capacidade de exercer várias funções ao mesmo tempo. Mas a chave que eu quero deixar para você que nos acompanha aqui é que é importantíssimo nós discernirmos a estação que nós estamos. Porque quando você tem filho, existe uma estação na sua vida que é necessário você se dedicar mais aos seus filhos. Daqui a pouco seus filhos crescem, é uma outra estação que vem sobre a sua vida, de se dedicar um pouco, de repente, à sua vida profissional. Só que nós queremos abraçar todas as estações ao mesmo tempo e acaba que a gente não desfruta de nenhuma delas. Então, se você está em casa, você gostaria de estar fora. Se você está fora, você gostaria de estar em casa. E é necessário, é importantíssimo nós discernirmos essas estações sobre as nossas vidas. Você está no tempo certo daquilo que Deus tem para a sua vida, naquele tempo, né? E todas nós vamos viver cada uma dessas estações, né? Então a gente tem esse coração tranquilo de que existe um tempo correto, existe um tempo de ficar em casa, existe um tempo de sair de casa, né? E em cada uma dessas fases nós temos que entender que a plenitude da mulher está sempre em Cristo e não nas suas funções e não naquilo que ela pode desenvolver, né? Naquilo que ela fala assim, eu não sou plena, sou realizada no meu trabalho. Não, na verdade a sua plenitude em Cristo vai se manifestar através do seu trabalho.
Isso eu acho que é algo importantíssimo para nós também sabermos lidar com essas situações sem gerar sobre nós uma culpa. Fabi, e no consultório, quando chega uma mulher para você com essas questões da culpa, esse sentimento de culpa, dentro da psicologia, como que é abordada essa questão? Muito bom isso. Na verdade, nós partimos de um princípio de fazer com que essa mulher consiga se olhar para dentro, parar. Eu faço uma técnica às vezes e peço que elas chegam correndo e com bolsa e não sei o que, celular. Falo, vamos desligar de tudo? São 50 minutos para você, né? Desliga o celular, deixa a bolsa do lado. E a primeira coisa que eu quero que você faça é parar e respirar e olhar para dentro. Sinta seu corpo, sinta a temperatura do seu corpo, sinta a batida do seu coração, né? Se perceba. E aí eu pergunto, quantas vezes no dia você faz isso? A maioria, nunca, não dá tempo. São 3 minutos, 5 minutos. E as respostas muitas vezes estão dentro da gente. E muitas vezes a gente procura fora. E aí entra uma série de outras questões que a gente não vai entrar aqui, mas é o consumismo, a compulsão, porque eu não consigo olhar para dentro e eu acabo olhando para fora com a necessidade. E mais culpas entram aí. Então o primeiro passo é a identidade. Entender quem sou eu, entender quais são os meus propósitos, quais são os meus porquês, né? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje? Qual é o tempo? Há tempo para tudo, como você falou, as estações, né? Então, nesse momento eu escolhi ter um filho, então o que eu posso fazer? E a prioridade nesse momento, então, é ele. Como eu posso fazer com as outras questões? Não é à toa que a mulher tem um período que ela pode ficar em casa para cuidar desse filho, né? Então, eu acho que o processo é muito de se olhar, se perceber, sabe? Entender o que seu corpo está dizendo. Eu vou além, às vezes a gente começa com uma dor, uma questão no corpo e a gente logo procura um médico. E a gente quer a resposta de alguém que está externo de algo que está dentro. E a gente, por quê? Porque eu não consigo parar e me olhar e me perceber. Então, eu sei que as demandas são muitas no dia a dia, mas é preciso parar, é preciso desse tempo para a gente entender o que realmente é o momento, o que realmente é prioridade naquele momento e fazer aí sim o meu melhor. E sabe o que eu acho interessante? Que existem situações que fogem do nosso alcance, né? Existem situações na nossa vida, existem coisas que são geradas por nossas atitudes, mas existem coisas que fogem, muitas vezes, do nosso alcance. É comum você conversar, às vezes, com crianças de 10, 12 anos, que passaram, por exemplo, pela separação dos seus pais e que elas se sentem culpadas por essa situação. Mas é uma situação que foge do alcance delas, né? Já conversei também com mulheres que foram abusadas sexualmente na sua infância e que elas também carregam, embora sendo vítimas, carregam sobre ela uma culpa do que aconteceu, ou mulheres que foram traídas ou sofreram divórcio ou tantas coisas, mas que elas também carregam uma culpa. E Fanny, e você como pastora, você já lidou muito com essa questão da cura interior, né? E conta um pouco para nós sobre isso, se de fato isso que eu estou falando é assim que acontece, como que você ministra, o que você ministra sobre a vida dessas mulheres que passaram por essas situações? Tem muitas situações que a gente trabalha aquilo que a Fabi falou, que é a respeito da identidade. Na verdade, eu acredito que 100% das situações que a gente lida é a respeito da identidade, mas uma identidade em Cristo. Não, eu não sou mais, então a gente começa a trabalhar como? Você não é mais marcada por uma história, né? Não é a sua história que determina quem você é. Então nós trabalhamos quem você é hoje. Você é uma nova criatura em Cristo. Né? Então a gente trabalha isso, essa identidade, o propósito. Por que você está aqui hoje? Você não é fruto do acaso, não nasceu por acidente, mas existe um propósito. Então nós começamos a trabalhar a respeito da identidade e do propósito da pessoa. E é isso que a gente vai mostrando, porque a maioria dos problemas que nós pegamos, né, quando nós aconselhamos, quando nós trabalhamos com casais, eu pergunto, quem você é? Né, eu pergunto para a mulher, quem você é? Quem é você? Olha, assim, eu não sei quem eu sou. Eu sou a mãe, né? Eu sou a mãe do Guilherme, eu sou a esposa do Ezequiel. A mulher mas quem acaba é a muito Fanny? Mais falando das funções que ela exerce do que de fato quem ela é. Exatamente, né? Mas quem é a Fanny?
né? Então eu começo questionando isso. Então vamos lá, né? Aí a gente começa a pontuar algumas coisas e trazer então para a dimensão correta as situações que estão acontecendo, porque nós temos a tendência de fazer disso isso. Dimensionamos errado as situações. Isso é importantíssimo. Uma chave também aqui, a questão da gente saber da dimensão correta para cada situação. E eu quero só pegar um gancho nisso que a Fanny está falando. Eu quero trazer um pouco do que a palavra diz a respeito da nossa identidade, né? Porque quando a gente fala a respeito assim, você precisa descobrir quem você é em Cristo. Como se nós fôssemos voltar nas situações e tentar descobrir quem você era quando você era criança, sem suas marcas, sem a sua história, sem feridas ou sem uma cultura. Mas na verdade, quando nós falamos de você descobrir a sua identidade, eu quero te falar algo. A sua identidade é Cristo em você. A sua identidade, o que você carrega hoje, não é mais o seu passado, mas sim Cristo habitando em você. A Bíblia diz que quando nós chegamos a Cristo, nós morremos com Ele e com Ele nós ressuscitamos. E quando a Bíblia diz que nós morremos com Cristo, ali ficou o meu passado. Ali ficou a minha história. E a partir de então, o que se manifesta na minha vida, eu simplesmente sou uma transportadora de Cristo. O que eu carrego na minha vida hoje é Cristo. E é Ele quem vai se manifestar na minha vida. E eu quero ler com vocês um trecho da palavra que está em Hebreus capítulo 10. Algo que eu acho muito tremendo sobre a sua vida, sobre a minha vida. E que se você tiver a oportunidade, leia depois este capítulo. Leia, na verdade, o livro de Hebreus inteiro. Mas esse capítulo diz que o seguinte, que a partir do versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. E depois aqui, mais para frente, no versículo 17, no versículo 18, diz o seguinte: e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Aqui nesse trecho está falando do sacrifício que Cristo fez por nós. Foi um sacrifício perfeito, único e suficiente. Aqui ele faz uma comparação com o Antigo Testamento, quando a questão dos pecados era feita através do derramamento de sangue de animais. E diz que quando você fazia isso através do sangue de animais, não havia remissão de pecados. Porque ano após ano, quando o sacerdote ia oferecer sacrifício ao Senhor, ele tinha que relembrar dos seus pecados. E aqui fala que quando Cristo fez isso, foi um único sacrifício, único, suficiente, de uma vez por todas. E aqui diz: ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Isso foi único e suficiente. Isso arranca de nós toda a culpa dos nossos erros, das nossas falhas. E não há nada que nós possamos fazer hoje, porque tudo já foi feito em Cristo. E isso nos livra, isso nos traz vida, isso nos traz esperança. Você não precisa carregar sobre você culpa por algo que já se passou. A Bíblia diz que tudo se fez novo. Ele não vai resgatar uma identidade velha na sua vida. Ele não vai resgatar uma situação que já passou na sua vida. Ele vai fazer tudo novo. E eu quero deixar essa palavra sobre você. Eis que tudo se fez novo sobre a sua vida. Você, mulher, é livre. Seja livre no dia de hoje. Seja livre quando você assistir esse programa. Você, mulher, com certeza você não é a única que passa por essas situações. Todas nós passamos por isso. Mas eu quero te dizer que existe algo novo sobre a sua vida. Que Cristo já fez tudo por você. E hoje a vida que se manifesta na sua vida é a vida de Cristo. E eu quero aqui te abençoar e quero te encorajar a não parar no meio do caminho. A não se deter por meio desse sentimento de culpa que às vezes tenta nos achar incapazes ou indignos, ou que nós jamais viveremos algo novo por aquilo que nós carregamos. Não, eu quero falar que existe algo novo sobre a sua vida. Avance, não pare, não desanime, e que o Senhor possa estar renovando as suas forças dia após dia. Amém? Eu quero agradecer então a Fabiana, que esteve aqui com a gente, por dispor o espaço, dispor o seu tempo, de compartilhar um pouco da sua experiência como psicóloga, como mulher, como mãe. A Fanny também. Agradecer demais vocês por estar aqui no nosso primeiro programa.
E fique atento que na semana que vem nós voltaremos abordando outros assuntos que também diz respeito à nossa vida como mulheres, como mães, como tudo isso. Deus te abençoe.